Olá, boa tarde a todos, a todas. Boas-vindas à nossa quarentena produtiva do Espaço da Mente. É um prazer receber aqui hoje a doutora Júnia Chiari. Doutora Júnia Chiari é médica psiquiatra pelo HC da UFMG e psiquiatra infantil pela FHEMIG, terapeuta de EMDR e Brain Spotting. E hoje vai falar conosco um pouco mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, é um prazer recebê-la aqui hoje, Júnia. Eu agradeço, né, a oportunidade, é um prazer estar aqui falando com você, com todo o público, né, que prestigia o Espaço da Mente. Então, estamos aí, né? É legal porque, eu não sei se o pessoal que está acompanhando sabe, né, mas há algum tempo, uma coisa de um mês mais ou menos, né, eu lancei aí no site do Espaço da Mente um curso de TDAH, uma visão psiquiátrica, né, e até foi uma dessas coisas que motivou a nossa live. E foi muito legal, assim, quando vocês falavam, vamos fazer uma live de TDAH, porque a live de hoje eu pretendo que ela seja muito mais prática, né? Que a gente possa falar muito mais de aspectos mesmo do dia a dia, do cotidiano, tanto das pessoas que têm TDAH que podem estar vendo, né? Filhos com TDAH, e dos profissionais que também atendem. Que hoje vai ser legal se a gente puder falar um pouco mais da prática, tentar entender um pouquinho essa confusão que é o TDAH. Acho perfeito e fundamental, principalmente podermos estabelecer esse diálogo com a medicina, porque, né, a maioria dos nossos colegas são provenientes da psicologia. Então, poder ter essa outra visão, acho que é uma complementação fundamental para o nosso trabalho. Ah, que bom. Bem, então nós vamos hoje, né, o tema da aula, então seria o TDAH, né, as complicações psiquiátricas no tempo do Covid, né? Várias pessoas já ouviram, né? Assim, a gente tem ouvido falar aí que um dos grandes problemas do Covid vão ser as complicações psiquiátricas, né, psicológicas e tantas outras coisas. E tentar fazer essa associação do que uma pessoa com TDAH vai ter com Covid é muito interessante, né? Porque, a princípio, não é o agravamento de um quadro pré-existente, né? Não é como uma pessoa que está deprimida ou que já tem uma depressão ou que ainda nem tem uma depressão e talvez com essa questão da quarentena, com os medos do Covid, né? Com todas essas situações imprevisíveis até anteriormente, elas desenvolvem algum quadro psiquiátrico ou pioram de um quadro pré-existente. Aqui no TDAH, a gente vai observar os impactos que ter uma doença previamente adquirida, digamos assim, apesar de que a gente já tem o TDAH há muito tempo, que é portador, quais são os impactos que isso tem com essa modificação da vida que a gente está sofrendo, né? Então, para começar, só falar assim, né, o TDAH é a sigla que a gente usa para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente acaba usando a sigla por causa desse nome imenso, né, cujos principais sintomas, como o próprio nome já diz, né, um déficit de atenção. Então, seria a desatenção, o principal sintoma, e a hiperatividade, que é colocada aqui como excesso de atividade e impulsividade. Saiu ali, a linhazinha saiu errada. Mas seriam esses três sintomas. Então, como eu disse no início da nossa live, a gente tem, do ponto de vista médico, né, vários critérios diagnósticos já estabelecidos para o TDAH. Então, por exemplo, eu trouxe aqui rapidamente os critérios do DSM-5, né? O DSM seria o livro de diagnósticos das doenças mentais americano. É um sistema de classificação muito famoso, muito conhecido. E vocês vão ver que ele é uma lista de sintomas, né? Facilita para que a gente dê o diagnóstico, né, essencial, já que o diagnóstico de TDAH ele não é feito através de nenhum exame, não tem um exame clínico, não tem um exame de sangue, não tem um raio-x, não tem um eletroencefalograma que é capaz de dar o diagnóstico de TDAH. Então, nós precisamos de critérios diagnósticos para que todos consigamos falar a mesma língua, né, para que eu, como psiquiatra, entendo que é TDAH, um psicólogo entenda, um outro médico ou profissional da saúde mental lá no Japão, na Índia, todos entendam que se trata de uma doença X ou Y, né, de um diagnóstico assim.
Mas vocês vão ver, eu vou passar aqui para a gente ver quais seriam esses critérios, né? Primeiramente, que a gente tem que pensar que o TDAH não é uma doença ou um distúrbio sazonal, né? Que vem uma época e some, não. É algo que vem, em geral, desde a infância, né? E persiste pela adolescência e vida adulta. Antigamente, a gente tendia a pensar que era só uma questão da infância e que com a vida adulta, com o desenvolvimento, com o amadurecimento do cérebro, essas questões melhorariam. Mas hoje em dia a gente já sabe que não, né? Que mais de 50% das crianças com TDAH irão evoluir para a vida adulta com TDAH também, com diferentes níveis de prejuízos com relação a isso. Então, o importante é isso, né? Que o TDAH, ele não é uma doença do desenvolvimento, né? Ele é como se ele fosse uma doença causada por um atraso na maturação de alguns sistemas, alguns circuitos do sistema nervoso central. Então, isso é muito importante, porque, de certa forma, a gente não pode falar que o portador, né, ou a criança, o adulto de TDAH, ele tem um padrão anormal de comportamento, um padrão patológico. Ele tem um padrão anormal para aquela idade dele. Em geral, ele está 2, 3, até 4 anos abaixo do que seria o esperado para a idade dele. Então, se a gente pega uma criança de 10 anos com TDAH, talvez ela tenha um comportamento que fosse esperado para uma criança de 7, 8 anos. Né? Isso é muito importante da gente perceber. Então, um padrão persistente que tenha que seja inconsistente com o nível de desenvolvimento daquela pessoa e que tem esses sintomas, né? A desatenção, né? É mais ou menos óbvio, né? Quando a gente fala em desatenção, a gente já pensa aqui em várias coisas, né? Então, quem é desatento é o quê? Não presta atenção em detalhes, comete erros por descuido. Vou ler só essas coisas que estão em vermelho, tá, gente? A dificuldade de manter a atenção em tarefas, principalmente em tarefas monótonas ou longas, né? Para a criança, isso é muito comum, parece às vezes não escutar, né? As pessoas chamam, falam e a pessoa finge que nem escuta. Muitos pais acabam levando os filhos para fazer exame auditivo, né? De tanto que esse sintoma às vezes é importante. Né? Tem dificuldade de seguir as instruções até o fim, tem dificuldade para organizar as tarefas e as atividades, frequentemente evitam tarefas que têm um esforço mental prolongado, então provavelmente uma pessoa com TDAH não vai se dispor a ler um livro, a não ser que seja obrigado, né? Perde coisas desnecessárias, está sempre perdendo lápis, caneta, borracha, chave, carteira, perdem, né, compromissos, datas, coisas que já estão marcadas. Esses são sintomas de desatenção. E depois viriam os sintomas de hiperatividade ou impulsividade. Né? Então, a hiperatividade seria muito essa coisa motora, né? É aquele menino que não fica quieto, que não para na cadeira, que na aula não senta, ou mesmo adultos, né, que levantam, toda hora estão trabalhando no computador, levantam, um café, vai, mexe aqui, mexe ali, escalam, aquela criança dita encapetada, né? Muitas vezes eles são incapazes de julgar ou participar, aí porque são muito inquietos, mas também porque são muito impulsivos. Então, às vezes, não aguenta esperar a sua vez, né? Passam na frente do outro, às vezes brigam. Aí a gente já está falando um pouquinho mais dos sintomas de impulsividade. Com relação a isso, da impulsividade, há geralmente uma fala em excesso, eles acabam, às vezes não conseguem nem esperar a resposta, a pergunta terminar para dar a resposta, né? Tem dificuldade de esperar as suas vezes. Então, assim, de forma geral, os sintomas, essa lista de sintomas vai nos ajudar, né? Se a gente preencher o número X de sintomas, a gente vai chegar à conclusão. E isso é muito legal, que a gente dá o diagnóstico, né? Mas entram as questões de ordem prática, né? Uma lista de sintomas não necessariamente ajuda a gente a entender o que de fato é o TDAH, né? Eu não sei se você percebe, André, na sua prática clínica, que
esse é um diagnóstico comum, mas que os pacientes ficam muito perdidos mesmo. Primeiro porque já há um certo desconhecimento, uma tendência a, às vezes, achar que isso não existe, que isso é frescura, né? Mas eles têm realmente dificuldades em alcançar o tamanho do prejuízo que aquele distúrbio pode trazer. Porque, como tudo em psiquiatria, em psicologia, a individualidade é muito importante. Então, a gente não tem dois casos iguais. Mesmo que talvez a gravidade dos sintomas, a severidade seja parecida. Mas como cada pessoa é única, a gente vai ter um padrão de comportamentos muito típicos. E isso é muito importante a gente notar e saber e conhecer para a gente poder ajudar o paciente, né? Para que ele se entenda um pouco melhor, para ele entender o que é de fato um déficit vindo do transtorno, né? Ou é algo que ele pode melhorar no seu autoconhecimento, no seu processo de terapia. E idem para as crianças, né? Que os pais, quanto mais conhecimento eles tiverem das deficiências desse distúrbio, mais eles poderão ser proativos e assertivos na ajuda com seus filhos. Né? Então, eu não sei o que você tem visto aí, André, nos tempos de Covid, né? Uhum. Mas eu pus aqui alguns exemplos, assim, né? Já pus essa menininha aí berrando, birras, dificuldades para manejar esses meninos que são mais ativos, mais inquietos, que têm um comportamento, às vezes, mais opositor, né? Isso é um problema. Aqui a criança ali com a mãe, a nota baixa, né? A gente sabe que tem sido, assim, bastante estressante a questão do homeschooling, né, do ensino online, aí, principalmente para crianças do ensino fundamental, né, embora a gente esteja vendo também muito sofrimento nos meninos de ensino médio, de faculdade com essa adaptação, mas especialmente para quem tem um filho com TDAH, o ensino online é um desafio enlouquecedor, né? Ali, outra questão, um adulto trabalhando, também a gente entra nesse critério, né, da dificuldade de um adulto com TDAH fazer um home office, como é que ele vai manter a atenção e como é que ele vai fazer a produção. Do lado esquerdo aqui, uma questão que tem sido importante aqui no isolamento, né, que seria o aumento do consumo de álcool. Né? As pessoas têm, de forma geral, consumido mais álcool que de forma normal, há uma estimativa de aumento de 20% no consumo de alcoólicos, e ali uma questão que é como ficar 70, 80 dias em casa, né, com uma pessoa com TDAH e todas as suas repercussões emocionais. Eu noto, Então, eu acho legal quando você fala, né, quanto o TDAH vai além do desempenho escolar, né? Porque muitas vezes a pessoa diz, tem dificuldade escolar, então pode ser que você tenha TDAH e que de certa maneira é um transtorno que se restringe a isso, mas né, por esses exemplos e por toda aquela né, descrição do DSM-5, como é um transtorno que abrange várias áreas da vivência da pessoa. E eu me pergunto, e também lanço essa pergunta, né, em termos da restrição espacial, como isso pode ter um impacto realmente mais acentuado nessas pessoas que têm essa dificuldade do foco e de se manterem mais centradas e quietas, né? Se você percebe também que, né, em termos do isolamento social, o quanto isso se torna um desafio adicional para os pacientes com TDAH. Sim, sim. Você falou uma coisa muito importante aí, que é essa questão vamos falar, das pessoas reduzirem o TDAH a dificuldades acadêmicas. Né? É importante a gente notar que o TDAH ele é um distúrbio quantitativo e não qualitativo. Então, a gente tende a pensar que as pessoas, por exemplo, né, que o TDAH ele vai afetar o nível cognitivo e intelectual de uma pessoa. Não é isso, né? Obviamente, existem pessoas com TDAH com os mais variados graus intelectuais, intelectivos, né? Assim como tem gente mais alta, mais baixa, mais gorda, mais magra. Isso são detalhes qualitativos. Uma pessoa mais magra e uma mais gorda, não necessariamente elas vão ter um prejuízo quantitativo. Qualitativo, eles têm uma questão quantitativa, né?
Então, o TDAH, você pensa, um menino que é inteligente e que tem um TDAH importante, então ele está ali com 9 anos, mas ele tem um atraso ali na cognição, às vezes, na capacidade de gerenciar tudo aquilo de uma criança de 7. Então, obviamente, esse atraso, essa dificuldade acadêmica vai aparecer, né? Mas não quer dizer que ele tenha algum problema com isso. Muitas vezes depois se recupera, né? E essa questão da hiperatividade, né? O que seria, o que eu gostaria de falar agora, que seria até uma questão da gente trocar esse nome de hiperatividade, né? Por desinibição, né? Ou também conhecida como uma falha no controle inibitório. Existe um autor muito importante que estuda TDAH há muitos anos e que tem algumas teorias muito interessantes de TDAH que ainda carecem de mais estudos e de mais aprovações e que eu acho que ele tem uma percepção muito clínica do TDAH, né? E ele é uma pessoa que carrega a bandeira de que esse nome transtorno de déficit de atenção e hiperatividade está errado, né? Porque, de certa forma, a gente está nominando só o sintoma, né? Esse sintoma ele não nos diz nada do funcionamento, né? Uma pessoa que é hiperativa, que é agitada, que não para, que anda, que fala, que não sei o quê, ela não necessariamente ela tem um aumento da atividade. No fundo, o que ela tem é uma dificuldade no controle inibitório, né? Então, qual o nome desse autor? Ele chama Russell Barkley. Russell Barkley. Ele é bem interessante, ele tem muitas coisas na internet, tem muitas coisas dele gratuitas que ele disponibiliza, é bem interessante. Então, por exemplo, aí a gente começa a entender um pouco mais fácil essa questão do atraso no desenvolvimento, né? No atraso daquela criança. Porque se a gente pega uma criança de 7 anos, pegando o mesmo exemplo de antes, né, você já espera que aquela criança tenha mais motilidade, que ela não pare quieta, que ela seja um pouco mais inquieta do que uma criança de 10. Né? Então, você imagina que isso já tem esse atraso aí no desenvolvimento, principalmente em algumas áreas cerebrais. E, além desse atraso, parece que o paciente TDAH ele tem mesmo uma dificuldade, uma falha nessa inibição, né? Que seria provavelmente, né? E isso explica, né? Por que tem tanta dificuldade de parar quieto, de ficar quieto em situações que seria esperado ficar, esperar para falar. Mas uma das críticas maiores que a gente tem a esse nome hiperatividade é que essa dificuldade motora e verbal, ela vai sendo alterada ao longo da vida, na adolescência, na vida adulta, por uma sensação de inquietação que é interna. Então, o adolescente, o adulto com TDAH, eles não são mais tão inquietos, né? As pessoas, às vezes, associam muito aquela pessoa que bate a perna parada e tal, como uma pessoa hiperativa, né? Mas aquilo não é um sinal de hiperatividade. Aquilo, às vezes, muito antes, pelo contrário, sinal de ansiedade, né? Muitas vezes a gente tem manifestações externas motoras de ansiedade quando adulto. Na realidade, os adultos com TDAH, eles têm uma sensação de inquietação subjetiva, né? Uma necessidade, às vezes, de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, de não poder ficar desocupado, de ter 1000 ideias na cabeça. Daí, a gente já começa a perceber tanto que é difícil fazer o diagnóstico diferencial em um adulto com TDAH, né? Porque esses sintomas, faço 1000 coisas, minha cabeça não para, eu não tenho sossego, ele pode ser 1000 coisas, né? Ele pode ser um transtorno de ansiedade, pode ser um transtorno de ansiedade generalizada, nossa, pode ser tanta coisa, né? Pode ser um problema real, um modelo, uma forma aprendida de se comportar em relação às preocupações. Então, a gente já começa com as dificuldades, né? Além da dimensão escolar, esse tema da dificuldade do controle inibitório também vai trazer desafios específicos para o terapeuta ou para o médico, no sentido de poder encontrar um diagnóstico adequado, né? Porque essa movimentação na cabeça, como você falou, pode ser uma bipolaridade, né? Sim, uma alteração sim, de humor, né? alteração de humor, pode ser uso de substâncias, né? Desde as ilícitas até as lícitas, alguma medicação.
Então, realmente é complicado, né? Então, e aí o que a gente a gente vai agregando alguns outros sintomas que estão dentro dessa dificuldade de controle inibitório para ir nos auxiliando no diagnóstico de TDAH, mesmo que seja de criança também, viu, André? Porque tem muita criança que tem essa inquietação subjetiva, né? E que a gente tende muitas vezes a perceber como ansiedade também. É complicado esse diagnóstico, mas vamos lá, né? Então, além dessa questão da desinibição motora e verbal, há uma impulsividade cognitiva, né? Porque o impulso também nada mais né, do que uma dificuldade de controlar aquela ação, né? De certa forma, nós todos temos, né? Seriam aí pensando na psicopatologia dos impulsos ou das volições, né? Todos nós temos instinto, impulso e desejo, né? A gente tem diferenças psicopatológicas para essas categorias, né? Para essas instâncias psíquicas. Mas, então, de certa forma, todos nós temos a impulsividade, né? Ponha a gente de frente, às vezes, para, sei lá, para um grande bolo de chocolate, né? E a maioria das pessoas vai ter dificuldade vai querer ter um impulso de comer. Então, essa impulsividade, ela é regulada. A gente tem um controle inibitório, cada um vai ter o seu jeito, né? Mas de uma forma ou de outra dá conta. O TDAH não. Ele fala sem pensar, ele não mede as consequências, quando ele já falou, né? E depois, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver como que, além dele falar na hora, ele tem uma grande dificuldade com a gestão, não só do tempo de relógio, né? Que a gente sabe que TDAH é atrasado, perde compromisso, etc. e tal, mas com uma percepção interna desse tempo, né? Como ele tem uma dificuldade de não estar só no presente, ele não tem uma capacidade de antecipar a consequência e uma certa incapacidade de aprender com a experiência anterior, né? Que são questões muito mais refinadas quando a gente vai fazer um diagnóstico, né? Além da impulsividade cognitiva... Aproveitar, que acho que esse é um conteúdo muito fascinante e fala muito de casos que nós encontramos na clínica, né? Quando você comenta sobre esse tema da dificuldade de antecipar as consequências, eu entendo, portanto, que são pessoas que vão ter prejuízos sociais, profissionais e às vezes afetivos no médio prazo, né? Porque se falam de uma forma efetiva, depois, quer dizer, às vezes a pessoa chega no nosso consultório com uma frustração profissional, afetiva, queixas de ter poucos amigos e que, na verdade, pode estar remontando a uma dificuldade mais dessa impulsividade cognitiva. Sim, e aí o item de baixo, que seria impulsividade emocional, acaba de acabar com isso aí, né? Porque a pessoa, além de falar sem pensar, de agir sem pensar, né? Ela tem uma dificuldade de regular as emoções adequadamente. Então, né, são pessoas assim que como eu falaria, assim, muito sensíveis às emoções. Então, principalmente as emoções negativas. São pessoas que se zangam à toa, que às vezes não conseguem controlar a raiva em pequenos detalhes. Às vezes, a intensidade da raiva é pequena. Às vezes, a reação que ele tem, o tempo de reação é muito rápido, né? Pessoas que têm baixo limiar a frustração. E aí, o que acontece? Né? Você junta uma pessoa que tem tudo isso, se é uma criança que não aguenta esperar a vez, a criança que está não sei o quê, que fala o que quer, que explode, né? O que vai acontecer? A gente fala que amigo, família, né, pessoas no emprego, eles até aguentam a sua desatenção, né? Mas eles não aguentam a sua falta de bom senso, digamos assim, que é no fundo o que acaba sendo, né, principalmente no adulto, e suas explosões de raiva, a sua instabilidade emocional, que de certa forma assim que parece, né? Aí, ou seja, aí a gente já vai fazer nesse desenho, né, das frustrações que a pessoa tem, além não só do desempenho, né, da performance pessoal, mas de ser uma pessoa muitas vezes rechaçada, rejeitada emocionalmente, ou rejeitada socialmente, né? A gente vai entender um pouco por que existe uma comorbidade tão grande de TDAH na criança com TOD, que é o transtorno opositor desafiador, né? Porque são crianças que têm muita dificuldade de exercer esse controle emocional, né? E essa oposição
é algo extremamente difícil do ponto de vista social, né? São crianças que acabam sendo muito indesejadas, né? Começam a ser excluídas mesmo. E isso vai realmente impactar lá para frente, né? No desemprego, no divórcio, na dificuldade de manter relações. Então, não satisfeito de achar que hiperatividade não seria um bom nome, né, para a falha de controle inibitório, o Bartley também tem uma questão com esse nome desatenção, né, que na realidade ele questiona, ele alega, ele pondera, e eu concordo com ele, que deveria ser chamada de uma disfunção executiva, especialmente uma disfunção na memória de trabalho. A gente vou um pouquinho mais para frente explicar isso um pouquinho melhor. Mas por que ele vai falar isso, né? Porque a desatenção é um sintoma, né? Existem várias formas de desatenção e nos transtornos psiquiátricos a gente tem desatenção de várias formas. Então, desde quadros neurológicos, né? Às vezes uma alteração da vigília, então o paciente que está mais sonolento, ele realmente vai ter dificuldade mais de perceber os estímulos. Um paciente deprimido, né, que é um paciente que tem muita questão com a atenção e muita questão com a memória, né? É muito comum o paciente deprimido falar para a gente que ele está com dificuldades, que ele está esquecendo tudo, né? Que ele não consegue ler um livro, que ele não consegue ver um filme e que ele não consegue, às vezes, fazer uma conta, né? E ele realmente, o paciente deprimido, assim como o paciente mais sedado, mais sonolento, que usa uma medicação mais pesada, sedativa, ele tem uma dificuldade de atenção mesmo. Ele tem uma dificuldade de perceber os estímulos externos e, portanto, guardar aquilo, né? Em geral, o déficit de memória no deprimido é uma função da atenção. Ele não guardou porque ele não prestou atenção suficiente. Já no TDAH, não existe essa dificuldade em perceber o estímulo, né? O paciente TDAH, ele percebe. Se a gente estiver aqui, de repente faz um barulho lá fora, né? O paciente TDAH percebe o estímulo, assim como as outras pessoas. Só que o problema dele é a capacidade de resistir a esse estímulo, né? Então, se eu estou aqui com uma pessoa, fez um barulho lá fora da minha sala, eu posso só registrar na minha mente, não fez um barulho, às vezes eu nem vou ter consciência desse registro, e sigo em frente, continuo minha tarefa de onde eu estava, enquanto o paciente com TDAH se distrai frente a muitos estímulos. Então, ele escuta um barulho lá fora e aí ele muda de assunto comigo, ou a cabeça dele vai pensar assim, não, você fez um barulho lá fora? Você acha que foi um barulho de um skate? Nossa, será que aqui perto tem um negócio de skate? Porque aí, quando eu gostava de andar de skate quando era menina, e a coisa vai embora, né? E aí ele tem uma grande dificuldade de retornar, né, a tarefa que ele estava fazendo. Então, aí a gente vê as duas questões, né? Uma que é a dificuldade de persistir no objetivo, né? Então, ele estava lá, vem um estímulo, ele perde a atenção, porque ele se desvia da onde ele estava. Então, a gente aqui tem novamente o quê? A falha do controle inibitório. Ele não consegue resistir a uma distração. E depois que ele se distrai, ele tem uma grande dificuldade em voltar para a tarefa, né? Então, a gente fala aqui que o TDAH é uma doença da persistência, né? A pessoa tem uma dificuldade em persistir na tarefa que ele estava. É claro que não é, a gente tem que ter um pouco de cuidado, que não é assim, uma doença um transtorno da persistência na vida, aquela pessoa não tem persistência para nada. Estou falando, sim, às vezes é uma pessoa que não tem persistência para nada, do jeito que a gente fala, mas eu estou falando da persistência num objetivo, numa tarefa para chegar a um certo objetivo. Então, isso é chamado de memória do trabalho, porque quem faz isso é memória do trabalho. Deixa eu ver aqui. Então, eu já vou passar aqui para a função executiva, que é algo que muito se fala, mas que é um pouco difícil de explicar, até porque tem vários modelos de função executiva. A memória de trabalho seria uma categoria, né, uma parte, um dos critérios da função executiva. O que é a função executiva? É a capacidade, né, o uso que a gente faz das nossas funções cognitivas para planejar e executar qualquer ação.
né? Então, desde os pequenos até as grandes, desde sair de um lugar e ir para o outro e pensar no caminho que eu tenho que fazer, até planejar um casamento, né? Que você tem que pegar do início e planejar coisas para 1, 2 anos à frente, né? Com múltiplas tarefas. Mas eu gosto muito de pensar assim numa coisa muito corriqueira, que é fazer a compra mensal, né? No supermercado, né? Então, assim, a gente, para ir ao supermercado fazer aquela compra do mês, a gente tem uma série de coisas, né? Que organizam a nossa ação para que ela saia da melhor forma possível. Quanto melhor for a minha função executiva, melhor vai ser a performance do meu trabalho, né? Então, eu vou olhar, checar na despensa se falta isso, falta aquilo, quanto que tem. Ah, não, tem 3 detergentes, aí eu gasto 6 por mês, então vou comprar só 3. Quer dizer, tem todo um planejamento prévio, um planejamento ali na hora do supermercado, né, de conferir, etc e tal, para chegar em casa, né, e guardar tudo. Então, assim, imagina que, de certa forma, as nossas tarefas têm isso, por mais que a gente não perceba. Obviamente que quanto mais eficiente a gente é para isso, menos noção a gente vai ter disso. Então, nesse círculozinho aí, eu peguei um modelo, né, que vai falar aqui da função executiva. A memória de trabalho, de certa forma, né, a gente poderia falar da motivação primeiro, que é eu tenho que ter a motivação para uma tarefa, né? Essa motivação não necessariamente é prazerosa, tá? Eu posso ter que me aprontar para a festa, mas eu posso ter que fazer aquele relatório chato do trabalho, né? Mas é um motivo para começar. Então, logo depois a gente tem a memória de trabalho. A memória de trabalho é o que fala assim, o que estamos fazendo, né? Os passos para eu fazer o que eu quero. Então, uma coisa fácil de perceber a memória de trabalho é aquela coisa assim, eu saio daqui e vou ali beber água no filtro, estou com sede. Aí eu vou pelo meu caminho, chega no meio do caminho, gente, o que foi mesmo que eu fiz? O que eu estou fazendo aqui? Né? A gente esquece, né? Muitas vezes a gente espera um pouquinho e volta e fala, tá, eu vim aqui pegar água, nossa, né? E às vezes não, né? A gente às vezes tem que voltar onde a gente estava e refazer para lembrar o que estava. Bem, isso no TDAH é péssimo, né? Ele tem realmente uma grande dificuldade nessa questão da memória do trabalho, né? Então aí a gente já vai ver que ele vai se complicar, né? Uma outra questão aí da função executiva seria o controle inibitório, né? Que também já falamos que não vai nada bem, e a flexibilidade cognitiva, que seria flexibilidade cognitiva vamos falar assim, uma grande função, é uma grande como é que eu vou falar isso no meio? Uma grande coisa que a gente tem, que a raça humana tem, que é a capacidade de escolher vários andamentos para um problema. Então, se eu tenho um problema, se eu tenho que resolver alguma coisa, se eu desejo executar determinado objetivo, eu posso ter mais de um caminho para chegar ali. Né? Isso é responsável pela nossa capacidade inovadora, né? Porque senão todo mundo resolveria os problemas todos da mesma forma. Então, a flexibilidade cognitiva também é uma grande jogada da função executiva. Agora, você imagina um TDAH, não é que ele não é que ele tem uma deficiência específica nisso, mas como ele não tem, né, essa habilidade de chegar, né, da memória de trabalho, de chegar ao final, ele não chega nem no ponto da flexibilidade cognitiva, né? Ele não chega nem nesse ponto, assim, 1000 maneiras de resolver um problema, ele para antes, né? Portanto, o que acontece? Né? A criança que tem TDAH ou o adulto que tem TDAH, ele precisa de uma espécie de reforço ou de monitoramento o tempo todo, né? As pessoas precisam ir falando para ele o que ele tem que fazer, né? Um exemplo é uma criança com TDAH que vai tomar banho, né? Muitas vezes você fala assim, olha, menino, vai tomar banho, pronto, né? Pega ali sua toalha, ou às vezes nem isso, né? A criança já tem, às vezes, maturidade, já tem idade para fazer essas coisas sozinha, e às vezes a mãe que tem um filho com TDAH, ela sabe que muitas vezes esse comando não é suficiente, né? Porque ele vai para o banheiro, mas aí chega no banheiro, ele distrai com não sei o quê, aí ele entra no chuveiro, brinca com brinquedinho, esquece de esfregar, então a mãe tem que falar assim, vai pro banheiro, né?
Liga o chuveiro, esfrega aqui, esfrega ali, agora sai do chuveiro, sai do banho, veste a calça, veste o uniforme, né? Então, assim, isso a gente tem que pensar, André, que isso é a mesma coisa para o adulto, né? A gente costuma muito falar que muitas crianças não são diagnosticadas com TDAH na infância, porque a mãe ou a figura cuidadora, ela era a função executiva da criança. É como se ela estivesse emprestando a própria função executiva para a pessoa, né? Já que a pessoa não Sim. consegue identificar, ela vai, faça isso, faça aquilo, e aí proporciona Sim. o passo a passo, né? Sim, e a gente vê isso muito nitidamente, e a gente sabe, né, vamos ver o que a plateia aí fala, né, devem ter, obviamente, profissionais, pessoas com TDAH e pessoas que têm filhos com TDAH, que é extremamente cansativo, né? E aí a gente pensa que um paciente com TDAH adulto, ele também fica muito cansado, porque ou ele tem que lidar com um mar de frustrações, né, com uma deficiência aí na persistência, no alcance dos objetivos dele, ou ele tem que criar rotinas ou comportamentos para ter uma memória de trabalho mais eficiente. Então, calendários, anotações, agenda, post-it, quer dizer, tudo que possa ajudá-lo a ser eficiente e chegar ao fim de uma tarefa, né? E a última função aqui executiva que eu gostaria de falar, que seria a autorregulação, mas especialmente a autorregulação emocional, né? Porque os nossos comportamentos, de certa forma, com certeza vão depender das nossas emoções, né? Então, a autorregulação seria aquela habilidade consciente que eu tenho de inibir o meu comportamento. Por quê? A autorregulação, os estudos mostram que ela é um pouco inata, sabe? A criança que não se autorregula e a criança com TDAH, não é porque, a gente agora entende, eu acho que fica claro para todo mundo, que não é porque o pai e a mãe não ensinaram, né? Não é porque ela é preguiçosa e não tem determinação, é porque é um traço neurobiológico. Então, assim, assim como a dificuldade de ter o controle emocional. Então, aqui, eu acho que é onde a gente entra muito, né? Principalmente com o MDR, que para mim é uma técnica, assim, que me ajuda muito, muito no consultório, a fazer como é que eu vou falar? A fazer os pacientes perceberem as próprias emoções, né? A gente dá nome às emoções, de certa forma, dá um nome de forma muito mais concreta do que numa conversa, uma conversa que não seja através do MDR, né, com uma técnica que não seja, e os pacientes percebem com muito mais nitidez as emoções relacionadas àquilo, seja pelos sintomas físicos ou mesmo até pela questão racional mesmo, né? Que você acha disso, assim? Como é que você vê isso na sua experiência, assim? Você que é fera nisso? Acho que a questão da função executiva aqui, né, que é bem interessante, são coisas difíceis da gente explicar especificamente assim para um paciente, né, porque são coisas que estão tão introjetadas nas nossas atitudes, no ato de ser humano, né, que é difícil a gente realmente conseguir explicar isso. E aí aqui, só para encerrando um pouco essa questão, né, do TDAH, do que eu gostaria de falar hoje com relação a essa perspectiva menos formalzinha, menos critério diagnóstico do TDAH, é perceber isso, né, que o TDAH, no fundo, é uma desordem da persistência, né, e da autorregulação. E isso diz muito dos prejuízos que os pacientes têm, né, no COVID ou fora do COVID, né, das frustrações que eles vão desenvolvendo, porque é uma falência, né, André? Uma falência, é uma sucessão de fracassos mesmo, né? Não é raro a gente ver pessoas com histórico de TDAH, com pouco histórico de distúrbios de conduta e outras questões que às vezes estão muito associadas, né, mas que parecem ser outros tipos de TDAH, né, então que não tem muito problema aí com
esses comportamentos mais disruptivos, são pessoas que colhem uma série de dificuldades, né? Tem dificuldade em passar, tem dificuldade em ter amigos, tem dificuldade de ter namorado, e chegam lá para os 25, 30 anos com a sensação de que perderam o bonde, né? De que o trem passou e que eles estão atrasados, né? A questão é que existe de fato, né, uma deficiência ou uma dificuldade nesses circuitos neuronais que dizem respeito a esses comportamentos essa função executiva, né, do qual o córtex pré-frontal, né, que é essa área que a gente tem aqui no cérebro, que é a última área do cérebro que vai se desenvolvendo e que realmente vai acabar, né, de ficar pronto, vamos falar, vai amadurecer no fim aí da adolescência ou mesmo na vida adulta, lá até os 25, 30 anos. Né? Então, se a gente considerar, né, que o TDAH ele tem um atraso na maturação, imagina, esses pacientes de TDAH vão ter essa maturação do córtex frontal, então, mais atrasados. Né? Então, a tendência é que, com o passar do tempo, isso realmente vai melhorando, né? E às vezes chega além da vida, vamos falar, a vida da faculdade e tal. Né? Então, eu acho interessante a gente perceber, porque com o trabalho, né, com adultos, né, com criança é diferente, a gente depois pode, de acordo com as dúvidas que surgirem, falar um pouco dessa questão dos pais com os filhos, mas a gente pegar esses adultos que estão realmente muito infelizes com o percurso da vida. Temos aqui uma série de perguntas, eu acho uma apresentação muito elucidativa, muito esclarecedora, e tanto que as perguntas estão exatamente sendo mobilizadas por esse conteúdo inicial, né? Uma questão que surgiu aqui, da Romilda, dizendo: boa tarde, qual medicação que seria indicada para o tratamento de um portador de TDAH na vida adulta? Quer dizer, até acho que acrescentaria, tem uma distinção clara da medicação ou do tratamento médico para um adulto em relação a uma criança, já que os cérebros têm um funcionamento... Não. Não tem, não. Na realidade, assim, até uma boa questão, né? Talvez pudesse ter, mas como, vamos falar, a questão dos circuitos neuronais é o mesmo, né? E todos têm a ver com a via dopaminérgica, né? Sabe-se que em determinados pontos desses circuitos há uma redução da liberação de dopamina. Então, os remédios que a gente tem são dopaminérgicos, tanto para criança quanto para adulto. E aqui no Brasil a gente tem só 2, no exterior em geral tem mais um, mas que aqui ainda não tem, que seriam os famosos Ritalina ou Venvance, né? E aí a gente avalia muito de acordo com o nível de ansiedade do paciente, porque uma grande confusão é a gente lidar com as comorbidades também, né? Então, as comorbidades com TDAH são altas demais, então os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos, às vezes o abuso de substâncias ilícitas, então muito da nossa escolha vai ser baseado nisso, né? Qual medicamento que a gente vai usar? Mas, assim, é indubitável que a medicação ela tem um papel, assim, avassalador no tratamento do TDAH. Né? E quando a gente acerta o remédio, mesmo com o paciente adulto, né? Acerta o remédio, a dose, é muito legal, porque o paciente fala assim, uai, é assim que o pessoal funciona, né? É assim que é, né? Você fala assim, a pessoa sente-se assim, nascendo de novo. Então, o remédio também pode ajudar, às vezes, num diagnóstico diferencial, se existe uma dúvida. Muitas vezes, né, e eu costumo falar isso para meus pacientes, que o remédio é a prova terapêutica, né? Os remédios são, de forma geral, estimulantes, né? A gente dá esse nome a eles. Então, você imagina, você pega uma pessoa ansiosa, com sintoma físico, taquicardia, não sei o quê, aí você dá um estimulante, ela provavelmente piora, né? É desagradável, os efeitos colaterais são intensos, mesmo que ela sinta uma melhora do foco, da energia, porque é óbvio que todo mundo vai concentrar um pouco melhor, né? Porque nem que seja para um processo de sono, você vai se comportar melhor. Agora, se você pega uma criança, né, ou mesmo um adulto, mas vamos pegar uma criança
que é agitadíssimo, daquelas que sobem em todo lugar. Aí você dá um estimulante, a criança calma. Parece totalmente Que a princípio paradoxal, né? seria paradoxal. Então, assim, o remédio acaba sendo uma confirmação diagnóstica. Até uma pergunta aqui em função do que você acaba de falar, que veio da Maria do Rosário Ranzulli. Qual a comorbidade mais comum no TDAH que você encontra na sua prática? Olha, na vida, né, com criança seria a questão com os transtornos de aprendizagem, né? Definitivamente são maiores, e assim, essa questão da comorbidade com TOD, que também é frequente, nos consultórios, né? Mas eu não sei exatamente de cabeça qual que seria a frequência na população geral, porque além disso, a gente tem uma outra categoria que são os desatentos sem hiperatividade, né? Que seria o TDAH sem o H, né? O desatenção, déficit de atenção menos hiperatividade, muitas vezes hipoativos, tímidos, com uma tendência às vezes à fobia social, né? Então ainda tem esse grupo, né? Mas que é um grupo que em geral se manifesta mais tarde, lá para os 8, 10 anos. E aí as comorbidades mais comuns é muito na adolescência, né? Comportamento de risco, muito pela impulsividade, droga, bebida, comportamento sexual mais arriscado, né? Não é que tenham um comportamento sexual, por exemplo, essa questão do comportamento sexual é interessante até para a gente fazer a distinção de um adolescente para uma pessoa que tem uma hipomania, por exemplo, né? Que também bebe muito, usa às vezes droga, dirige em alta velocidade, fala muito, mas o hipomaníaco, por exemplo, tem uma atividade sexual elevada, frequência, desejo, libido. O TDAH não, né? Ele se envolve, ele tem uma libido normal e tal, ele se envolve às vezes em ter uma relação sem preservativo, ele pela impulsividade ele se arrisca, mas não porque ele está com a volição muito elevada, né? E na vida adulta eu acho que a maior comorbidade seriam os transtornos depressivos e ansiosos mesmo. Uma das coisas que me fez lembrar também, quando você fala da impulsividade, é o transtorno de personalidade borderline. Você nota como comorbidade às vezes aparece, ou é mais na questão da dificuldade de se fazer um diagnóstico do que é mais um ou do que é mais outro, né? Na impulsividade, às vezes no comportamento mais de autolesão ou de descontrole na regulação das emoções? Uhum. Não, assim, na realidade são diagnósticos diferenciais bem complicados, né? Assim, na infância a gente não falaria em borderline nem nada, a criança com comportamento muito difícil, a gente pensa assim, né, em TDAH, mas com uma vertente um pouco mais disruptiva, né, que entraria aí o TOD, né, o transtorno opositor desafiador, posteriormente os transtornos de conduta e com uma grande evolução para os transtornos de personalidade antissocial, né? Essa também parece ser uma categoria um pouco diferente, né? A maior parte dos pacientes não vai ter esse desenrolar, né? Era algo realmente muito falado, né? Isso como uma comorbidade frequente, né? Então, aquela questão, se a gente não trata o paciente com TDAH, ele acaba tendo uma grande tendência a ter um distúrbio de conduta, a um comportamento delinquente, ao abuso de drogas e tal. Mas parece que não, parece que esse também, assim como aquele da hipoatividade, parece que ele é um grupo diferente, né? Não tem ainda subsídios para se classificar dessa forma, mas ele realmente parece ser de uma outra categoria. O transtorno, então, quando a gente pega crianças muito disruptivas, né, a gente vai pensar ou num quadro desse tipo, que vai evoluir mais para o antissocial, ou para uma coisa dificílima também, que é dar diagnóstico de polaridade em criança, né? Mas, na vida adulta, a grande questão aí do borderline, né, que seria os pontos de encontro, ao meu ver, seriam a impulsividade e a dificuldade de regular as emoções, que são iguais.
Mas aí outras características do borderline não batem com o TDAH. Mas como a gente pode ter tudo, né? A gente pode ter bipolaridade com TDAH, com borderline, com tudo A loteria junto. inversa, né? Exatamente. Uhum. Ó, tem mais uma pergunta aqui também da Karen Mata Álvares. Uma criança extremamente inteligente e com excelente desempenho escolar, mas com muita dificuldade do controle inibitório, pode ter TDAH ou é uma comorbidade? Não, nesse caso aí, acho que tem a TDAH mesmo, Uhum. né? Porque a não ser que ela tenha alguma questão bem assim neurológica e tal, mas é muito pouco provável que tenha, né? Que já tem um desempenho cognitivo muito adequado e tal. A chance, né, dela ter TDAH, eu diria para você assim, né, a princípio de mais de 90%. Porque é aquilo, às vezes é uma criança que tem uma capacidade cognitiva e intelectual muito alta, né? E de certa forma dá conta de lidar com esse atraso, né? Então acho que vale muito a pena observar. Tem uma pergunta aqui da Adriana Jardim e que se junta com uma outra pergunta aqui da Carla Cristina, que eu adorei aqui o jeito, uma vez TDAH, sempre TDAH? Ou, juntando com a Carla aqui, a Carla Cristina de Paula Silva, você diz que em torno de 50% de TDAH na infância evolui para a idade adulta. E os outros 50%? Né? Então, acho que complementando a outra aí. Bem, uma vez TDAH, quase sempre TDAH, né? Na realidade, como era tido como uma doença do desenvolvimento, né? Assim, e hoje já não é, né? Eu falei assim, o Barclay, por exemplo, ele fala que o TDAH é uma doença, uma disability disorder. É meio assim, como se fosse uma doença quase da incapacidade, né? Porque é aquilo, ele tem capacidade, mas ele não executa, né? Então, eles acreditavam que era realmente muito por uma dificuldade de um atraso de maturação do sistema nervoso, como a gente pensa, né? Mas que passaria ali na adolescência. E aí, isso ficou estipulado por muito tempo, até porque se a gente pegar as crianças do passado, que tinham TDAH ou que tinham esse diagnóstico, né? Porque na realidade tinham outros nomes e que foi evoluindo com esse nome, eles eram crianças com comportamentos muito difíceis. Se dava muito mais atenção aos sintomas de hiperatividade do que aos sintomas acadêmicos, né? Antigamente não tinha muito essa coisa de foi mal na escola e, né? Ok, o que perturbava era o comportamento hiperativo, né? Então, e aí eles começaram a ver que depois, na adolescência e na vida adulta, que a hiperatividade melhora mesmo, por uma coisa que nós já falamos, ela deixa de ser algo muito motor e muito verbal para ser algo muito mais subjetivo, de uma inquietação interna, né? E às vezes persiste com muita impulsividade também. Mas eles começaram a ver que os prejuízos cognitivos, e hoje a gente, então, com essa aula fica fácil de falar, os prejuízos da função executiva não passavam. O que acontece é que muitos eles vão criar estratégias bem-sucedidas para lidar com as suas dificuldades, Uhum. né? Porque muitas vezes, aí a gente poderia falar assim, bem, se é um atraso, então vai ter uma hora que o córtex pré-frontal vai amadurecer e aquela pessoa vai deixar de ter um atraso. Ok, né? Só que o problema é que nesse processo de aprendizagem, vamos pegar aí nos 20 anos que eles têm de aprendizagem, né? Você vai tendo deficiências nesse processo, né? E que depois, ao ter um córtex pré-frontal maduro, você não tem muito mais como recuperar. Passou. Então, muitos vão ter estratégias bem-sucedidas, né? Ou muitas vezes que tem um atraso nessa maturação menor, né? Então, eles vão pegando, né? Eu tenho uma amiga que ela sempre falou que ela era TDAH e eu não acreditava de jeito nenhum, assim. Eu falei, nossa, não parece. Até um dia que eu viajei com ela e aí eu fiquei impressionada com o sistema dela arrumar a mala, né? Ela arrumava, ela tinha todo um checklist para arrumar a mala, né? E ela ficava assim para mim: você não arrumar a sua mala, não? Ela todo dia arrumava a mala. Eu falei assim: ué,
Não, tipo, no último dia eu vou arrumar minha mala, né? Então, assim, porque ela foi criando, e é realmente uma pessoa que no comportamento você não vê nada no desenvolvimento dela de TDAH, né? Ela foi criando artifícios, mecanismos muito bem sucedidos para lidar com essas deficiências. Então, ela tinha lixos mentais, né? E eu achei muito engraçado, porque eu lembro que ela falou assim para mim: vamos fazer uma lista da necessaire de viagem perfeita? Aí eu ia ficando cada vez mais assim, você tem TDAH mesmo, tipo assim, né? Porque, ok, tipo assim, não basta estar na cabeça, né? Então, assim, são coisas que a gente não vai ver mais na vida adulta como repercussão. Agora, é óbvio que devem ter casos que, vamos falar, saram do ponto de vista sintomatológico, porque a gente também não tem como comprovar, fazer uma biópsia do cérebro lá e falar que na adolescência passou. Mas se adequam. Né? O Júnior, aproveitando um pouco já também o nosso tema, né, não só do TDAH, mas do MDR, como é que você vê o papel do MDR com os pacientes de TDAH? Ele ajuda a controlar um pouco essa dificuldade de contenção? Ou se você nota alguma característica também mais específica nos seus pacientes com TDAH, quando eles são submetidos ao MDR? Uhum. Eu acho que o grande papel do MDR no TDAH principalmente quando a gente atende adultos, né, seriam, vamos falar assim, essas consequências, as sequelas emocionais do TDAH. Né? Então, pegando pela aprendizagem do MDR, a gente recebe pacientes com muitas crenças negativas, né? Principalmente crenças centrais de incompetência, né? De eu não dou conta, eu sou burro, eu sou devagar, as pessoas conseguem fazer as coisas melhores do que eu, porque realmente essas pessoas foram bombardeadas ao longo da vida com uma série de dificuldades na performance, né? São pessoas, às vezes, que se veem com grande potencial cognitivo, né? Às vezes com uma cabeça cheia de ideias, mas com uma capacidade de execução muito aquém do que o que elas realmente notam que tem. E aquilo vai ficando confuso, né? Porque essa crença negativa é muito difícil. Então, assim, o MDR, ao dessensibilizar esses episódios, né, de menos-valia, de situações traumáticas mesmo, um zero na prova, uma mãe ou um pai que ao fazer o dever grita, não é, não é. Tem uma cliente que fala que a mãe falava que para fazer o dever com ela tinha que tomar um Lexotan, né? Porque era de tirar a mãe do sério, né? Porque o tempo todo você tendo que fazer aquele reforço. Então, assim, primeiro, eu acho que o MDR ajuda muito a gente melhorar essa questão emocional do paciente, né? A lidar com esses traumas, assim, com essas significações. E, em segundo, o MDR, aí é uma forma como eu uso, tá? Não sei nem se é certo, digamos assim, que é essa percepção, né? Essa autoconsciência, né? E vamos falar, um esboço que a gente vai criando de tentativas de autorregulação, né? Sobre essa impulsividade, sobre essa questão do tempo que não existe. Tem um autor que ele fala, que agora esqueci o nome específico desse autor, ele fala uma coisa interessante, que o paciente com TDAH, ele tem uma dificuldade de desenvolver aquela vozinha, a voz da mente, sabe? Que é interessante que ele fala o seguinte, né? Se a gente pega uma criança de 3, 4, 5 anos, aquela criança, ela brinca, ela fala sozinha, você chega num lugar, ela tá falando, tá? A criança fica verbalizando alto, assim, né? E depois ela vai crescendo e ela vai internalizando aquela voz, né? Aquela voz é algo que vai dizendo para ela o que ela tem que fazer naquele percurso, naquele caminho. Né? Alguns autores falam que o TDAH é como se ele não desenvolvesse essa voz interna, sabe? Como ele também tem uma dificuldade de desenvolver os registros mentais, a questão da imagética. Né? Então, com isso que eles falam que os pacientes eles têm uma grande dificuldade de voltar a imagens do passado,
né? E aí talvez aqui eu estou só levantando, talvez o MDR possa ser interessante nisso, né? Ele voltar a imagens do passado e aprender com aquela imagem, porque a imagem ela serve para nos recordar de uma situação passada para que eu possa ter uma outra, ou para eu ajeitar, né, para eu calibrar a minha resposta comportamental, fazer o mesmo ou para fazer diferente. Sim, Né? um preparo Então, para o futuro. Uhum. então, como se o TDAH ele vivesse no momento presente, principalmente criança, tá? Que ela vai ter menos ferramenta do que um adulto. É como se ela não tivesse uma capacidade de viver no passado nem no futuro. Ela vive no momento presente. Acontece aqui, ela reage. Acontece ali, ela reage. Ela não traz muito um exame desse passado para uma projeção no futuro. Isso é uma coisa muito interessante que a gente vai trazendo isso no MDR. Através de cenas, isso fica mais fácil de ser trabalhado. Uhum. Perfeito. Eu tenho uma colega aqui de Brasília, por sinal, a Lídia Joffre, que disse: eu tenho feito muito desse diagnóstico diferencial do TDAH com o tratamento de situações traumáticas / desenvolvimento com o MDR. Se com o tratamento reduz os sintomas ou desaparece a desatenção / hiperatividade, perceba que não era tanto TDAH, mas sim TEPT, né? E eu acho uma observação bem legal em relação ao que a gente está falando. E ela comenta ainda aqui, acrescentando, qual a vantagem em se tratar o adulto que se desenvolveu sem medicação até então? Ai, porque imagina assim que você caminha com uma mochila com 10 quilos nas costas. E aí, de repente, você tira 8 quilos e aí você vai caminhar com a sua mochila com 2 quilos. Né? Assim, primeiro que realmente a gente traz uma diminuição da exaustão daquele paciente. Né? E o paciente vem, a fala é muito nítida, né? Os pacientes falam assim, puxa, né? É interessante, assim, pensando aqui agora com essa pergunta dela, que uma situação que me vem é que os pacientes às vezes passam, é como se eles compreendessem por tudo com que eles passaram, sabe? Como eles passassem a ter mais compaixão por si próprios quando eles tomam a medicação e falam assim, poxa, mas eu vivi a minha vida toda com essa dificuldade, né? Porque quando eles começam a perceber que as coisas fluem mais fácil, de que eles são mais capazes, é um negócio muito, muito interessante, muito interessante. Eu adoro quando eu trato e tenho essa resposta, é muito legal e o paciente entende melhor a história dele, sabe? E nesse sentido, esse atendimento com essa medicação vai ter que ser para a vida toda? Ou à medida que a pessoa aprende a ter mais esse estado de foco e né, de um pouquinho mais de controle dos seus impulsos, sejam físicos, sejam emocionais ou cognitivos, se dá para se moderar ou reduzir ou até suspender a medicação? Sim. Olha, na teoria, né, assim, a gente tem uma questão porque como esses diagnósticos eles são muito mais frequentes hoje, né, vamos pegar nos últimos 10, 20 anos, até então era uma doença muito pouco diagnosticada com essa visão, né, se a gente pensar lá que, sei lá, na década de 70 o TDAH era visto como transtorno, como é que chamava? Disfunção cerebral mínima, né? E que os pacientes eram medicados com o quê? Com antipiléticos, com carbamazepina, Tegretol, Depakote, porque no fundo eles estavam tratando a hiperatividade e a impulsividade. Né? Você pegava aqueles meninos, que eram meninos realmente com esse perfil mais difícil de comportamento, perfis mais disruptivos, e a gente dava esse tipo de medicação para eles. Então, se a gente pensar hoje nas pessoas mais idosas, né, que com TDAH, foram pessoas que não foram tratadas na sua infância nem na sua adolescência, né? Então, vamos falar, o grupo de adultos mais velhos que vem sendo tratado, eles, se muito, vão falar, remontam nos 30, 40 últimos anos. Então, na teoria, lá na prática, há uma indicação de manter a medicação para a vida toda. Mas eu, na minha prática clínica, eu nunca vi alguém com 50, 60 anos que
tenha feito uso contínuo, né? Eu realmente vejo que as pessoas vão se adaptando, né? Às vezes a gente usa uma medicação, se necessário, então não usar uma Ritalina, por exemplo, direto, mas olha, tem que sentar, estudar, fazer um trabalho, usa. A pessoa também já começa a deliberar um pouco melhor sobre as horas que ela precisa daquilo ou não, né? Então, na prática, eu acho que com o tempo a gente vai parando mesmo. Uhum, uhum. Aproveitando isso, tem uma colega que é a Dina, né, Dantas, lá de Natal, falou: atendi uma moça com quadro de TDAH típico e a psiquiatra passou sertralina. Você acha que faz sentido ou você estaria mais tratando uma potencial comorbidade? Né? Porque, como Sim, você disse, a especificidade vem dança e a Ritalina. se for para TDAH, não. Né? Assim, quem que nós vai ajudar ela em nada? A não ser que essa psiquiatra não esteja postando TDAH, esteja achando que ela tem uma desatenção por outra questão psiquiátrica. Mas imaginando assim, essa paciente é TDAH e deu sertralina, não vai ajudar no TDAH. Né? Vai ajudar ela na ansiedade, outros sintomas associados, mas o ideal, então, se a gente pega um paciente com TDAH e seja muito ansiosa ou que esteja deprimida, é que a gente dê, no caso, a sertralina e o remédio para déficit de atenção. Uhum, perfeito. Novamente, também da nossa colega Carla, em relação àquele último quadro que você colocou, que eu acho que foi bem ilustrativo, né? Então, no TDAH, praticamente toda a função executiva está comprometida, com a exceção da motivação, quando eles a possuem? Não. Na realidade, ainda tem esse problema da motivação, né? Porque eles não são automotivados. O TDAH ele tem um problema, né? E aí, lembrando lá do teste de marshmallow, o teste marshmallow, né? Acho que chama teste do marshmallow. Você sabe qual que é? Uhum. Então, se eu tivesse pensado nisso, tinha até posto um vídeo que é muito bonitinho, que é um teste usado para ver essa questão da impulsividade. Né? Eles pegam crianças e eles colocam assim, né? Um marshmallow, põe a criança sentada, é até judiação, põe a criança sentada numa mesa, numa salinha, só com uma mesinha, e colocam um pratinho coberto com 2 marshmallows, assim, aqueles que americano gosta de comer. E aí eles falam assim para a criança: olha, aqui tem 2 marshmallows e você pode comer o marshmallow. Não, tem um marshmallow. Você pode comer o marshmallow a hora que você quiser. Eu vou voltar daqui tipo 1 minuto ou 2 minutos, mas se você não comer esse marshmallow, quando eu voltar você vai ganhar 2. Em vez de ter 1, você vai ter 2. E aí filmam as crianças, é muito interessante, né? Assim, porque, então, por exemplo, o TDAH ele pega o marshmallow rápido, ele até pensa um bocadinho, olha, tem um desses testes gravados que a criança levanta o guardanapo, olha, vai lá e come. Por quê? Eles precisam de recompensa rápida. Né? Eles não têm persistência e motivação para ficar numa tarefa em que a premiação seja postergada. Então, eles têm uma questão, inclusive o Barclay fala que é uma questão, novamente com a regulação, uma questão, é um traço neurobiológico. Né? Eles têm que ser motivados. Né? Eles não têm, na visão dele, uma capacidade de automotivação, a não ser com resultados rápidos. E aí eu me lembro das mães que falam assim, né, dos pais: mas esse menino não tem déficit de atenção, não, ele fica 3 horas no videogame sem piscar. Né? Porque o videogame, ele está o tempo todo reforçando o seu prazer. É contínuo e imediato. Ou você socou e ganhou, ou você perdeu, morreu e começa de novo, né? Você está o tempo todo colhendo os resultados. Enquanto isso, fazer um dever de matemática que prêmio que ele te dá. Uhum. Né? Resolvi aqui uma questão de gramática. Né? Não faz sentido nenhum, então não há essa motivação. Perfeito. O nosso tempo está chegando ao final. Eu queria trazer mais uma pergunta, que é da Raina. Se pode ter casos de dissociação em criança que são confundidos com os sintomas do TDAH? Ou seja, não fala tanto na dissociação infantil quando se faz essa avaliação? Não, eu vou falar assim que
É até interessante essa pergunta que ela pôs, mas a não ser no consultório, né, assim, principalmente quando a gente está fazendo MDR, que talvez a gente presencie essas dissociações, Uhum. né, mas não acho assim, acho até meio complicado essa distinção, assim, eu não sei aonde que a dissociação traria sintomas de TDAH, porque precisa ter um padrão persistente de deficiência, Uhum. né, e não pontual. Eu entendi mais nessa, por exemplo, né, no desligamento, como se ficasse um pouco mais solta, assim, Né? Pois é, aí eu acho que talvez com o tipo hipoativo, talvez faça uma certa sentido, assim, né? Aquela criança voada que no fundo ela está num processo mais dissociativo, não estando presente ali, né? Na emoção. Faz sentido. ok. Deu para ter uma visão bem abrangente aqui. Eu acho que sim, assim, é, é uma questão complicada, né? Assim, é um diagnóstico difícil é difícil de diagnosticar, é difícil de certa forma, não é convencer, né? Porque eu acho que nosso papel não é convencer, mas há um grande estigma com relação a muitos diagnósticos, né? E uma desvalorização, né? Tanto da entidade diagnóstica, da entidade nosológica, como do tratamento, né? Então, é muito comum, né, que da mesma forma como, aí eu vou falar de forma mais concreta mesmo, da mesma forma que psiquiatras às vezes invalidam muito os tratamentos psicoterápicos, né, e até às vezes condenem por profundo desconhecimento, né, então às vezes vão pegar, no caso específico do MDR, né, que muita gente não conhece, né, e às vezes vai fazer uma crítica profundamente inadequada por desinformação, né, a gente sofre o problema contrário, porque a gente já luta com muitas dificuldades dos pais, né? Às vezes é normal um dos pais ser mais a favor, outro dos pais ser mais contra, né? Não, esse menino tem que tomar remédio, que isso não sei o quê, né? Mas às vezes dos próprios psicólogos que têm uma dificuldade muito grande de aceitar que o paciente vá tomar medicação, né? Como se não fosse necessário, como se os tratamentos psicossociais, né, e treinamento de habilidades, eles fossem muito valorosos e não são, infelizmente, né, as pesquisas mostram resultados muito ruins. No meu curso lá online tem uma parte mais sobre isso. E então, assim, eu acho que essa questão do conhecimento, né, da importância de perceber quão é invasivo e quantos domínios o TDAH invade na vida de uma pessoa é muito importante, né? E pensar na questão da medicação como algo que é extremamente bem sucedido na psiquiatria, né? Tratar um TDAH é algo muito prazeroso, porque a resposta realmente é muito boa, né? E assim, de certa forma, a gente está ajudando a trazer uma outra perspectiva de vida para aquela pessoa, tanto do ponto de vista social quanto acadêmico. Uhum. Né? Perfeito. E acho, por Né? isso, agradecer muito a esse nosso diálogo para exatamente tentar estabelecer uma ponte a mais entre a psicologia e a psiquiatria e também esse transtorno que muito conhecido, mas aparentemente conhecido, com uma série de aspectos que eu achei que você trouxe de uma forma assim, muito esclarecedora. Então, agradecer a sua presença aqui, dos colegas que também nos acompanharam nessa live. Eu que agradeço, disponha.